Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje, quero falar de filmes com plot twist. Então, vou trazer a dica de 3 filmes que têm grandes plot twists. Eu vou tentar encontrar o balanço entre falar o suficiente para vocês se interessarem, mas não falar demais para que ainda tenham muitas surpresas na experiência de assistir o filme. Para começar, a definição, o que é plot twist? Em inglês, plot é história, twist é virada. Então, é a virada da história. É o momento que as coisas tomam rumos surpreendentes. Até aquele momento, o filme estava seguindo mais ou menos a sinopse ou a sua expectativa do que o filme seria. E aí, acontece alguma coisa que as coisas mudam. As dinâmicas mudam, acontece uma coisa surpreendente, ou tudo é explicado, ou tudo muda, ou o mocinho vira o vilão vira mocinho, enfim, várias coisas. Eu tenho notado nos últimos anos muitas pessoas na internet usando o termo plot para designar um plot twist, uma redução do termo, que é uma coisa normal nas línguas como um todo, conforme a palavra é muito usada. Eventualmente ela vai acabar tendo uma diminuição, um apelido ou um novo termo para designar aquilo, mas eu acho meio esquisito, porque em vários contextos de criação de conteúdo, a palavra plot, até mesmo em português, é usada para falar sobre a história de um filme, sobre, o enredo, o argumento de alguma história, e você usar ele como sinônimo de plot twist, às vezes é confuso. Tipo, eu vejo que você tá falando de plot twist, mas às vezes você pode estar querendo falar só da história do filme. Enfim, vou falar de 3 filmes, 2 que gosto bastante, um que não gosto tanto. Vou começar por ele, afinal é impossível falar de filme de plot twist sem falar de Old Boy, filme sul-coreano de 2003, do Park Chan-wook, diretor também do excelente A Criada, que eu gosto muito mais, e que também é cheio de plot twist, e também do pouco conhecido, pouco falado Stoker, Laços de Sangue, que é um filme norte-americano, acho que é uma das poucas produções dele faladas em inglês. Mas vamos falar de Old Boy aqui. Old Boy meio que foi um fenômeno, talvez cult, talvez só em alguns nichos da cinefilia, mas é um filme que ele tem uma fama muito grande. E por muito tempo eu ouvi essa fama dele e eu ficava meio assim, porque eu sabia que era um filme muito violento. Quando eu era mais nova eu tinha uma questão com a violência. Hoje em dia eu não ligo mais tanto. Eu acho que a vida já me fez criar casca, eu assisti muita série da HBO já, então a violência me incomoda, mas não me incomoda tanto quanto me incomodava 6, 10 anos atrás. Tanto que eu já assisti Old Boy, eu assisti em 2023, que foi o ano do aniversário de 20 anos do filme, teve vários eventos e eu resolvi, participar dessa festa assistindo o filme. E foi muito engraçado, porque mesmo eu sabendo da importância dele, de como as pessoas amam e tal, eu não sabia direito da história, eu sabia só do começo dele, que eu acho que é o interessante pra passar pra vocês. E eu não sabia dos twists, e quando eles aconteceram, eu fiquei muito surpresa, porque eu não tinha ideia que aquilo aconteceria. Quer dizer, assistindo o filme, teve uma hora que me passou, assim, um pensamento pela cabeça, tipo, nossa, será que isso é isso? Aí eu pensei, não, é uma coisa muito absurda de se acontecer. Que pensamento maluco, Larissa, kkkk. E aconteceu aquilo. Aí quando aconteceu, eu fiquei, eu não acredito que eu tava certa, mas eu queria tanto estar errada. É muito difícil um filme me causar um desconforto físico. E esse filme causou. Em vários momentos, não só do plot twist. Aqui do plot twist acaba sendo uma grande catarse de emoções, a maioria delas negativa da minha parte. Mas é um filme com muita coisa aí. Ele ganhou um remake norte-americano alguns anos depois, que eu não assisti, mas eu ouvi falar muito, muito mal. Mas é um filme de estúdio encomendado. Quem dirigiu foi o Spike Lee. Algumas pessoas falam que é uma mancha no currículo dele. Mas é um filme de estúdio, gente. Contrataram ele, todo mundo precisa de dinheiro. Ele fez esse filme, não cheguei a ver, eu não sei se eu quero ver, assim, porque eu meio que sei o que vai acontecer e eu acho que parte da vontade de assistir tem que vir desse mistério, não sei o que é diferente ou não, mas eu não tive vontade de ver também porque eu não morro de amores por Old Boy. Eu reconheço que é um filme bom, eu reconheço as coisas boas dele, ele tem um estilo de edição muito particular, assim, que é uma coisa muito anos 2000, que na época a gente não reparava porque a gente tava vivendo, mas de uns 2 anos pra cá eu assisti alguns filmes dos anos 2000, da virada, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e eles têm um estilo de edição muito peculiar. Assim, o jeito que a cena é montada, o jeito que corta pra outra cena, e o meio que o filtro que tem na imagem,
Não que é igual, mas eu notei em vários filmes de lugares diferentes. Então, eu notei aqui no Old Boy, da Coreia do Sul. É semelhante do que tem no Amélie Poulain, que é francês. No Clube da Luta, que é norte-americano. Agora, eu não lembro mais de outros. Mas tem alguns filmes dessa época que eles têm uma característica, assim, que é muito daquele momento. Eu tenho certeza que deve ter uma explicação teórica. É isso que eu tô jogando aqui, mas eu acabei não indo atrás de procurar. Eu sei que é uma época que a MTV tava muito em alta, é a coisa do videoclipe, que assim, não é uma coisa que surgiu nos anos 90, mas é uma coisa que cresceu muito nos anos 90. Então pode ser uma influência aí, até porque muitos diretores, eles vieram do meio de videoclipe e tal. Na arte, as coisas sempre estão sendo influenciadas por tudo, né? Pelo meio, pelo lugar que elas estão, pela época que elas estão. Mas enfim, sobre o que é Old Boy. A gente acompanha um homem que ele foi mantido em cativeiro, meio que drogado e torturado. Aconteceram várias coisas com ele nesse lugar, mas a gente acompanha ele sendo solto 15 anos depois que ele foi capturado. A gente não sabe quem ele é, a gente não sabe por que ele foi capturado, a gente não sabe quem é essa pessoa. São todas coisas que vão mais ou menos sendo respondidas ao longo do filme. Então tem essa coisa dessa intriga e ele também tem alguma coisa... E também tem alguma coisa porque ele foi, né, sofreu tanto nesse lugar que ele tem uns lapsos de memória, assim. Mas ele sai com sangue nos olhos, querendo vingança. E ele vai entrar num ciclo de violência gigantesco pra tentar encontrar quem que fez isso com ele, por que fez isso com ele e se vingar dessa pessoa. Então é isso o filme, eu acho que é isso que vocês têm que saber. Que vai ter esses mistérios, que a gente começa o filme sabendo de pouquíssima coisa, a gente entra tão perdido quanto esse personagem que tá desnorteado, e que vai ser um filme extremamente violento sobre vingança. E é isso, assistam sabendo disso. Se vocês não entenderem alguma coisa ou ficarem com dúvidas, procurem depois. Porque eu acho que a sensação de descobrir as coisas é algo sem igual. Por mais esquisita que tenha sido a minha reação, eu não posso negar que foi marcante. E aí, se você tá querendo, às vezes, sentir alguma coisa, você tá num momento que, você assiste as coisas e não sente mais nada, assiste Old Boy, você vai sentir alguma coisa, eu tenho certeza. Ele tá disponível na MUBI aqui no Brasil. Vamos deixar o clima um pouquinho mais leve agora. Ainda bastante violento, mas sem algumas coisas que acontecem em Old Boy. Eu vou falar de Os Infiltrados, do Scorsese, o filme de 2006, que é um remake de um filme que é o Infernal Affairs. Esse filme eu não assisti. Não posso dizer muito sobre o que é. Assisti Os Infiltrados só porque é um filme de Scorsese. Eu assisti na época de Assassinos da Luz das Flores porque eu tava fazendo maratona de Scorsese, né? E esse é o único filme que o Scorsese tem um Oscar de direção e de melhor filme. Então, da carreira inteira do Scorsese, o Oscar veio aqui. Não vou dizer que é o melhor filme dele, não vou dizer que é o mais icônico, mas é um dos meus favoritos. Esse filme é de 2006, ele também tem um pouquinho da edição que eu comentei do Old Boy, de ser uma coisa diferente. A estética desse filme também é um pouco diferente, assim, uma coisa bem anos 2000. Esse aqui é um filme comprido, ele tem 2h30. No começo eu fiquei, nossa, quanto tempo. Mas o tempo passou voando. Gente, eu juro pra vocês que o tempo desse filme passou voando porque ele é tão frenético, a edição dele é tão frenética, que quando eu falei de anos 2000, foi isso que eu quis dizer. Os shots são muito curtos. E aí já pulou pro próximo. Não vou dizer que não tenham cenas longas de diálogos, tem, mas o jeito que elas são editadas é um pouco mais dinâmico também. Então é um filme que ele passa muito mais rápido do que parece. No elenco, muita gente conhecida. Leonardo DiCaprio e Matt Damon, que são os protagonistas. O Jack Nicholson, que também é meio que protagonista. O Mark Wahlberg. Agora eu não lembro se ele foi indicado no Oscar por esse filme ou por um outro. Eu acho que foi por esse filme. E eu não gosto do Mark Wahlberg, não sei porquê. É um daqueles atores que olho pra cara e eu já sinto antipatia. Mas ele tá bem aqui. Tem o Martin Sheen, tem a Vera Farmiga, que é a única mulher do filme, e não gosto tanto do tratamento que o Scorsese dava para as mulheres nos filmes mais antigos dele, mas enfim, grandíssimo elenco. No começo desse filme, eu me senti um pouco perdida na história, porque dependendo do jeito que é filmado, eu acho Leonardo DiCaprio e Matt Damon nessa época ligeiramente parecidos. Mas conforme as coisas vão acontecendo, eu vou entendendo. Eu vou dar só esse breve contexto que eu me confundi pra vocês não terem essa confusão que eu tive. Mas também é um filme de 2h30, então é um filme onde muita coisa acontece. O plot twist não tá só no final. É um filme de muitas coisas acontecendo e muitas dinâmicas mudando ao longo dele. É um filme extremamente dinâmico. A gente tem o personagem do Matt Damon, que ele
ele cresceu num bairro ali que é dominado pela máfia irlandesa. É um filme de máfia, querendo ou não, né? Scorsese, tá? Dentro do branding dele. E aí, nesse bairro, tem o Jack Nicholson, que ele é o grande chefe da máfia. Ele é o Michael Corleone dessa máfia irlandesa. E ele apadrinha o personagem do Matt Damon. Desde criança, né, o Matt Damon começa a trabalhar pra ele. E aí o Jack Nicholson fala, por que você não segue a carreira da polícia? Vai pra academia da polícia, se forma, porque pra mim vai ser útil ter alguém dentro da polícia, já que eu sou um chefe de máfia, né? E a gente não é parente nem nada, então não vão conseguir conectar você em mim, né? Vamos limpar aqui sua ficha pra não ser possível conectar. Você vai pra academia da polícia, entra na polícia e vira meu informante lá. Então, como eles têm essa relação quase de pai e filho, ele topa. É uma ótima oportunidade dele de sair de lá, de ter uma vida melhor e tal. Isso é 10 minutos de filme, é uma montagem. E aí Matt Damon vai, se forma, entra pra polícia e vira um informante da máfia dentro da polícia. A gente sabe disso desde o começo do filme. Só que aí, ao mesmo tempo, a polícia sabe que a máfia é um grande problema. Então a polícia resolve ter o seu próprio informante, que é o Leonardo DiCaprio. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas eu acho que ele tava com alguns problemas na corporação, porque o pessoal vira pra eles e fala: a gente queria alguém infiltrado na máfia, mas a gente não pode simplesmente botar uma pessoa. É um trabalho de longo termo, né? De um longo prazo. Então, você teria que ficar um pouco na cadeia, né? A gente cria uma ficha criminal pra você. E aí, quando você sair, você não vai estar mais contratado pela gente, né? Em teoria. E aí, você pode tentar se infiltrar ali no negócio, falar que você quer vingança e tal, criar uma história pra você. Mas, assim, é um plano de anos, gente. É anos que ele vai passar por isso, ele vai ficar preso um tempo, ele vai sair. E aí ele vai encontrar com o Jack Nicholson, e aí ele vai contar a história dele, que ele era um policial, mas aí armaram pra ele foi preso, e agora ele não quer mais saber disso, e não sei o que tem, mas ele é uma pessoa muito hábil, então ele vai ser útil pra ele, então ele faz a cabeça, assim, do Jack Nicholson pra meio que trabalhando Não do Jack Nicholson, eu não lembro por onde que ele começa, mas ele começa a galgar, assim, os degraus da máfia, pra se tornar relevante lá dentro, pra conseguir informação, repassar pra polícia. Então, onde estamos? Temos um infiltrado da máfia na polícia e temos um infiltrado da polícia da máfia. Isso demora um pouco para ser construído, mas não é um mistério. Esse não é o mistério do filme. A questão é que a polícia sabe que tem alguém da máfia lá dentro. E a máfia sabe que tem alguém da polícia lá dentro, mas eles não sabem quem é. E aí você fica, meu Deus do céu, será que vão pegar eles? Será que não vão? O que será que vai acontecer? E aí acontece um monte de coisa. Acontece coisa o tempo todo nesse filme. E aí você fica muito tensa, porque você tá acompanhando a jornada desses dois personagens desde o começo. Então você sabe tudo que eles passaram, o quanto eles estão felizes ou não naquela situação, quais são as frustrações deles. Então você já entra no filme sabendo mais que os personagens, e você acompanha os personagens descobrindo as coisas que você sabe, e você fica nervoso porque isso vai ter consequências, e você começa a se apegar pelos personagens, e aí as coisas vão mudando. Esse filme eu acho muito engraçado, porque chegou uma hora dele que eu não tava acompanhando a duração. Mas pelo que a gente conhece de estrutura de filme, eu imaginei que ele estava chegando ao fim, porque as coisas pareciam estar se encaminhando para o fim. E aí eu não sei o que eu fui ver, que eu acho que eu pausei, e eu vi que ainda tinha meia hora de filme. E é assim, acontece muita coisa nessa meia hora. Tipo, você acha que o filme vai acabar, e ele meio que vira outro filme, mas de um jeito bom, não de um jeito ruim, que nem a Canção das Serpentes e dos Jogos Vorazes lá, que eu esqueci o nome. Esse filme é muito bom, e ele tem uma das trilhas sonoras mais diferentes do John Williams, que a gente tá acostumado a ver umas coisas super clássicas, super épicas, super grandiosas, e aqui tem uma trilha sonora bem mais, não vou dizer minimalista, ela tem uma coisa meio noir, meio de filme do Hitchcock, meio urgente, que adiciona uma camada nova de tensão pra uma história que já é toda tensa. Então, assim, eu recomendo demais esse filme. Eu acho que da lista aqui de hoje ele é o mais fácil de gostar, porque ele não é um filme de suspense, de ação, ele tem várias cenas de ação, ele é um pouco violento quando é pra ser violento, mas ele não é violento o tempo todo, e ele tem esse mistério e essa tensão, e não é difícil de acompanhar. O começo talvez seja um pouco difícil porque é muita informação jogada em você, mas conforme as coisas vão indo, você vai indo. Principalmente se você tem uma facilidade melhor de rostos do que eu, porque às vezes, né, dois jovens loiros, né, que é o Leonardo DiCaprio e o Matt Damon, às vezes eu me confundi um pouco, por mais que eu conheça os atores, eu sei que eles são completamente diferentes. Os Infiltrados, ou o título em inglês The Departed, tá disponível no Prime Video.
O último filme que eu queria conversar aqui com vocês é um filme que eu já devo ter falado em diversas vezes, porque eu gosto muito desse filme, que é Os Outros, dirigido pelo Alejandro Amenábar. Por mais que o diretor seja espanhol, esse filme ele é norte-americano. É um filme de 2001, que apesar de ser um filme também da virada do milênio, eu não lembro, pelo menos, dele ter essa característica de edição que eu comentei nos outros 2 filmes. Uma grande coincidência que eu trouxe 3 filmes do começo dos anos 2000, né, da primeira década, né, desse novo século. Os outros é um filme de terror, tá? Então, assim, quem não gosta de filme de terror, já esteja avisado aqui. Eu não gosto tanto, assim, de terror. Eu, nos últimos anos, tenho aprendido a entender melhor, compreender melhor o gênero. Mas esse filme eu gosto bastante porque ele não é terror, susto, nem terror de, violência. Que eu não sou muito fã. Na verdade, é o que eu menos gosto de todos os ramos do terror. É esse terror que ele vai partir muito pro gore, pra violência e tal. Quando é um body horror, eu até compreendo. Mas aqui a gente vai ter uma casa potencialmente assombrada. É muito engraçado porque eu lembro de ter assistido esse filme quando eu era adolescente, então pouco tempo depois do lançamento dele, e eu lembro de ter ficado impactada. Desde aquela época eu já não gostava de filmes de terror, mas eu lembro de gostar desse. E aí eu lembrava qual que era o plot twist, porque no final ele tem um grande plot twist, é um filme que ele vai conduzir pra essa virada. Mas aí eu revi uns 2 anos atrás e eu percebi que eu só lembrava de metade do plot twist. Tinha mais coisa vindo aí. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito. Então foi bom essa segunda experiência, porque eu, sabendo do que ia acontecer, assisti prestando atenção e notei que tudo estava lá o tempo todo. Só eu não tinha visto. E me surpreendi ainda mais, porque eu não lembrava de toda a virada. O que temos aqui? Temos uma mulher muito religiosa, que é a Nicole Kidman. Esse filme se passa, eu acho que no período de guerra, porque o marido dela foi pra guerra. Não se tem mais notícias dele. Ela tá esperando ele voltar, mas meio que não se tem notícias. E ela tá nessa casa enorme, nessa casa antiguíssima. Essa casa que só é iluminada por algumas velas, porque uma das filhas dela, ela tem 2 filhos crianças. E uma das filhas, ela tem uma sensibilidade muito rara à luz. Então tem que tomar cuidado para não deixar nenhuma luz muito acesa, nada muito forte. Não deixar as crianças no sol. Então tem essa questão com essa filha, que se ela é exposta numa luz muito forte, ela começa a passar mal e tal. E aí esse filme tem uma atmosfera muito invernal, assim, é um filme muito escuro. Mesmo as cenas externas, elas não são ensolaradas, elas são nubladas. Tem uma bruma, assim, em volta dessa casa, uma casa muito antiga. E aí eles estão vivendo essa vida lá, né, nessa casa, povoando só uma parte dela, porque eles são só 3, é uma casa enorme, então tem vários cômodos que estão fechados, cômodos com lençóis nos móveis e tal, tem alguns funcionários ali, mas daí começa a acontecer umas coisas esquisitas, e aí ela começa a desconfiar que tem um fantasma na casa. Eu acho que é isso que vocês têm que saber do filme e aproveitar a jornada. Como tem essa questão da casa assombrada, vai ter muita ceninha de susto, assim, sabe? De tensão da pessoa ir andando e virar do nada, levar um susto. Então, assim, se prepara, porque tem alguns jumpscares, não é nada em excesso, eu acho tudo na medida, mas vai ter. E pela maior parte do filme é essa atmosfera, é tipo, a gente tem essa casa que ela tá toda escura, e ela é muito antiga, e ela tá agoniada porque ela não tem notícia do marido, e ela precisa, né, tocar a vida, e tem umas coisas muito esquisitas acontecendo na casa, e ela tá preocupada com o bem-estar dos filhos dela, e aí ela meio que vai indo e vai entrando na cabeça dela essas coisas que estão acontecendo e ela começa a ficar meio maluca. Mas isso é tudo muito lento, assim, é um filme bem devagar, ao contrário dos outros 2, que eles têm uma edição um pouco mais frenética. Esse aqui são cenas longas, iluminação, assim, bem mais pontual, então é uma coisa bem atmosférica, bem gótica, assim, eu gosto bastante, mas é bem diferente. E tudo isso vai construindo uma inquietação de que tem alguma coisa esquisita acontecendo. E aí, eventualmente, vai ter a revelação do que está acontecendo. E é maravilhosa. Eu adoro esse plot twist. Eu acho que é um dos melhores, assim. Se eu for fazer uma lista de 10 melhores plot twists, esse filme com certeza vai estar nessa lista. Porque eu gosto muito da virada de chave. Parte dela parece até... Assim, hoje em dia, talvez, uma pessoa que assistiu muitos filmes de terror gótico, talvez
não seja tão mistério o que está acontecendo, ou pelo menos parte do que está acontecendo. Mas é muito bom. É um filme muito bom, a vibe é muito boa, a estética é maravilhosa, gosto muito da Nicole Kidman. Então fica aí essa recomendação. Os outros, se não me engano, tá disponível no Prime Video. Então é isso, gente. Um episódio aí de menos de meia horinha, com 3 diquinhas boas, pra vocês verem no feriado, curtir aí esse momento em família ou não. Pelo amor de Deus, não assistam Old Boy com família, não assistam Old Boy com seus pais, não assistam Old Boy com seus filhos. Não assista Old Boy com seu parceiro, assista Old Boy sozinho. Os outros dois dá pra assistir mais em família e tal. Mas enfim, boa Páscoa a todos. Fiquem de olho no meu Instagram, @filme.a.semana, no Blue Sky, Lalariland. Ou falem comigo pelo e-mail podcastfilmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.